Então, de acordo com esse estudo, se a gente está ensinando os nossos filhos a se relacionarem, a viverem bem, a gente está ajudando os nossos filhos a serem felizes. Quando a gente resolve ter um filho, a gente tem a obrigação de educá-lo, de formá-lo, de prepará-lo para a vida, certo? E quando a gente deixa uma criação totalmente permissiva, pode fazer o que quiser, e quebra tudo, não tem problema. Eu não ensino meu filho a jogar nada no lixo. Eu não ensino a dar descarga, mas ele é muito novinho, ainda 9 anos, não precisa dar descarga. Então, assim, gente, saiu um estudo recente que mostrou que pessoas mais felizes são pessoas que têm melhores relacionamentos. E aí fica ao longo da vida, né? Relacionamentos de modo geral, tá? Não só amoroso. Relacionamento entre pessoas. Somos seres sociais, certo? Então, naturalmente, a gente precisa se relacionar. Então, essa coisa de que, não preciso agradar ninguém. A gente precisa se relacionar. A gente precisa entender de respeito e limite do outro e o nosso. E isso já começa desde pequeno. Desde pequeno você pode e deve instruir os seus filhos. Pais e mães têm a missão de instruir, conduzir os seus filhos no mundo. Ter filhos não é só mantê-los vivos e dar qualquer coisa para comer. Não, a gente tem que cuidar sim com o tipo de nutrição que a gente está dando para os nossos filhos, com o tipo de comida, se a gente está nutrindo o corpinho deles. O desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento psicomotor, o que ele está assistindo, o que ele está vendo, o que ele está aprendendo. Tudo isso, gente. Por isso que pais e mães precisam ser atentos e presentes. Por mais que o pai e a mãe trabalhem o dia inteiro, dá pra você ser atento ao que tá acontecendo com a vida do seu filho, tá? Eu anotei algumas coisas aqui pra eu não esquecer. Uma coisa, se você resolver educar de verdade seu filho, de verdade, se prepare que vai ter críticas. A gente tá vivendo um mundo de valores completamente invertidos, de coisas completamente invertidas. Então vai vir crítica. Se prepare. E é por isso que quando você está muito seguro do que você está fazendo na sua vida, na criação do seu filho, você não se abala com as críticas que vêm ao redor de você. Olha só, tá dando zoom do nada. Porque você tá firme e segura daquilo. Gente, até a Laura fez 2 anos recentemente. Até ela ter, acho que 1 ano e 8 meses, a minha irmã falava toda hora, vamos dar uma chupeta pra Laura. Eu falei, mas nem precisa. Então, assim, se eu fosse fraca naquela minha decisão que eu já tinha aceitado, eu iria ficar toda vez apurrinhada com aquilo que me falava, ou eu iria ceder a algo que era opção daquela pessoa. Quem que ia arcar com as consequências ou com as escolhas do que eu ia fazer ou não? Sou eu. Então, sou eu que tenho que saber o que eu tô fazendo. Por isso que quando a gente segue uma linha e tá convicta daquilo... Gente, é muito importante a gente realmente se capacitar, porque isso nos dá confiança para seguir em frente, mesmo que o mundo esteja contra a gente. Então, como eu falei lá atrás, ontem o Afonsinho desobedeceu uma coisa que eu falei, que saco, tá dando zoom toda hora. Eu falei pra ele várias vezes, ele foi avisado várias vezes. E ele desobedeceu mais uma. E eu falei, agora a gente vai embora. E aí ele fez um escarcéu, começou a chorar. Claro, gente, crianças choram. Vocês sabiam que criança chora? Criança, quando ela quando ela se frustra, ela chora. E isso é normal, isso é saudável. Não sei se alguns pais aí que não deixam a criança se frustrar sabem que isso acontece. Crianças choram, tá? E você não tá maltratando o seu filho porque ele tá chorando. Pelo contrário, você tá educando e disciplinando. Então, criança chora. E aí, eu falei, agora a gente vai. E aí, a minha irmã achou aquilo um absurdo, porque tadinho, ele tá chorando. Eu falei, criança chora. Então, também, quando você falar, nunca ameace seu filho de algo que você não vai fazer. E se você falar, cumpra. Porque a sua palavra deve ter valor na vida do seu filho. Então, se você fala o tempo todo, a gente vai embora, se quiser a gente vai embora, e ele sabe que não vai embora, adivinha, você perde a autoridade do seu filho. Toda vez que você falar, ele não vai levar a sério, ou seja, você vai falar o dia inteiro, brigando com seu filho o dia inteiro por uma coisa que, enfim, você perde a autoridade, a sua voz não tem valor. E não é só valor nisso que você perde. Tudo que você falar pro seu filho não vai ter o mesmo peso, porque as crianças, elas são muito literais, gente. Elas aprendem rapidinho que o que você fala não é verdade, que o que você fala, você mente, que o que você fala não tem crédito. Então, se você falar, se desobedecer mais uma vez, a gente vai embora, vá embora. É a sua responsabilidade ali da autoridade. E aquilo, a criança, ela pode chorar naquele momento, mas a criança clama por limite. Ela se sente segura.
E te digo mais, crianças que não sentem firmeza no que as mães falam, elas se sentem ansiosas e inseguras diante da vida. Nossa, tá dando muito zoom, gente. O que eu faço com esse celular? Porque, como eu disse, as crianças clamam por limites. Elas gostam de saber que elas descansam na paz de que estou fazendo aqui, e aí se algo não for certo, a minha mãe vai me educar, minha mãe vai me ensinar e tal, e aos poucos ela vai aprendendo já o que deve e o que não deve. Você não vai falar pro resto da vida. Mas quando são crianças pequenas, você... Gente, tá dando demais de zoom, o que eu faço? Vocês me desculpem aí o zoom, tá? Porque eu já reiniciei o celular, não sei o que tá acontecendo, não para de dar zoom, mas enfim. Então, a questão que eu tô falando aqui não é a criança, são os pais. Porém, sobra pra criança. Ninguém gosta de criança mal educada, gente. Assim como ninguém gosta de um adulto mal educado. De gente sem noção, de gente entrona, de gente invasiva, de gente que vai lá e mexe nas suas coisas, de gente que quebra e não devolve, gente que nem pede desculpa. Gente, quantos adultos vocês conhecem assim? Eu conheço vários. Por quê? Porque foram crianças que não foram disciplinadas, não tiveram noção de limites, espaço do outro, respeito. Então isso começa desde pequenininho. E não tem nada de errado em você ensinar com amor, com disciplina, com carinho. Precisa. É importante, não tô falando aqui de bater, não tô falando aqui de gritar, mas eu tô falando de chegar e falar, a mamãe não falou? A mamãe falou. Às vezes a gente altera o tom de voz, às vezes sim, às vezes a gente tem que falar um pouco mais assim, ó. Mas não significa que tem que gritar. Entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer? E foi o que eu disse, a questão não é, eu tô me preocupando com o outro. Gente, a gente tem sim que se preocupar com o outro. É claro que a gente não tem que se preocupar com o outro acima da gente. E acima principalmente de Deus. Mas a gente vive em sociedade. Não tô aguentando esse zoom, meu Deus do céu. A gente vive em sociedade e faz parte da vida também a gente se preocupar com o outro. É importante a gente se preocupar com o outro, assim como a gente também tem que se preocupar com a gente. Então, voltando àquele assunto lá daquele estudo que diz que pessoas mais felizes são pessoas que têm melhores relacionamentos, fica o questionamento. Será que as pessoas são mais felizes porque têm bons relacionamentos? Ou elas têm bons relacionamentos porque elas são mais felizes? Porque elas têm noção, porque elas sabem se relacionar. Então, vocês percebem que o buraco está muito mais embaixo? Que o que a gente está fazendo com os nossos filhos hoje vai modular a vida inteira deles. Você ensinar seus filhos a se relacionar é muito importante, tá? E voltando ao assunto também, né, daquilo que eu anotei aqui. A gente tem que levar em consideração que existem diferenças entre crianças. Existem temperamentos diferentes, que são temperamentos mais explosivos, temperamentos mais fechados. Existem personalidades diferentes. Existe aí um monte de criança que tem autismo ou essas coisas que também se torna mais desafiador. Mas não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer a postura dos pais, entende? Porque, gente, educar dá trabalho. Educar dá trabalho, mas não educar também. Então, escolha o seu trabalho, porque não educar pode não dar tanto trabalho agora, tá? Tá chorando, taca o celular, taca doce, faz... Não precisa educar, imagina. Não precisa ensinar a criança a ter responsabilidade sobre si, a cuidar do seu próprio aparelho, a dar descarga. Dar descarga. Tem gente que não ensina o filho a dar descarga. Há coisas básicas na vida. Não precisa, imagina, uma hora a conta vai chegar. E aí vai ser muito mais difícil. Vai dar muito mais trabalho. E foi o que eu disse, as crianças, elas clamam por limites e autoridade. A criança que é completamente solta aí no mundo, ela fica perdida. Ela começa a ter ansiedade. Sabia que crianças que não têm esse norte dos pais, elas são crianças ansiosas e perdidas? Elas se sentem perdidas, elas não sentem a confiança de que alguém está por elas. Então, gente, o que eu quis dizer com todo esse assunto é: eduquem seus filhos por eles. Sabe por quê? Porque o mundo vai machucá-los se eles não forem bem educados. Se você não ensina respeito e limite para seus filhos, a terem com os outros, eles não vão ter com as pessoas. E adivinha? Vão ser, sim, crianças largadas. Ninguém quer ficar com eles, ninguém quer se relacionar, ninguém quer namorar essa pessoa. Imagina, ela não faz nada, ela trata o outro como empregado que faz tudo por ela. Então, assim, gente, vocês entendem? Não é possível. Vocês entendem que é muito óbvio o que eu tô dizendo? A gente tem sim que pensar no outro. Não é só na gente. A gente não vive numa bolha. A gente tem sim que pensar em se relacionar bem com o outro. Não é modular as nossas ações. Não é assim, gente. Mas precisa. A gente precisa. Fica claro? Não é possível que não fique claro. Quando você ensina seu filho a respeitar o espaço do outro, a se relacionar com o mundo, você está ensinando ele a ser mais feliz. Você está ensinando ele a viver em sociedade.
E foi o que eu falei, de acordo com aquele estudo, a ser mais feliz. Ter bons relacionamentos. Porque um bom relacionamento é quando tem respeito mútuo, espaço mútuo. Então, assim, eu respeito o seu limite, você respeita o meu. Existe, sabe? É difícil, gente, porque é muito óbvio, mas eu prometo que eu vou conseguir sintetizar melhor o que eu tô dizendo. Mas eu acho que ficou claro, vai, eu acho que sim. Mas é nossa função de pai e mãe, sabe, gente? E dá, tá? Tem gente que fala, mas como que faz? Dá sim pra ter uma educação com muito carinho, muito amor, eu te amo, você é a coisa mais importante da minha vida, eu amo ser sua mãe, dá pra você educar com muito carinho e amor, mas com firmeza e autoridade quando necessário. A criança precisa daquilo. Faz sentido pra vocês? Me conta se faz sentido. Certo, gente, eu acho que ficou claro, um pouco mais claro o que eu quis dizer. Tem a parte 2 desse vídeo, se você não viu, tem essa parte agora, né? E se vocês gostaram, me deixa aqui, porque é importante pra mim, né, esse feedback, pra eu saber se faz sentido pra vocês também. Tá dando demais meu celular tem vídeos, tem story que dá mais, tem story que dá menos. Mas é isso, gente, se vocês gostaram, me avisem aqui pra eu saber, me dá joinha, né, me dá o coraçãozinho. E é isso, beijo!